O celular do Vorcaro está causando terror aí em Brasília, né? Um monte de gente apavorada. Por enquanto, o maior afetado é o STF, é o Alexandre de Moraes, mas não tenha dúvida nenhuma. O pessoal está amolecendo o STF porque sabe que se o STF estiver comprometido, não consegue liberar as outras pessoas que também estão comprometidas no celular, tá? Então, a Polícia Federal está fazendo a coisa certinho. Está primeiro amolecendo o STF. Primeiro amoleceu o Toffoli, porque o Toffoli era o relator do processo, embarreirava tudo, tirou o Toffoli, beleza. Agora eles estão vendo que o problema é que o Xandão e o Toffoli e o Gilmar Mendes ainda estão com muito poder no STF. Tem que tirar esse pessoal de lá. E aí, depois disso, eles podem, de fato, entrar e nas pessoas que estão envolvidas com o celular, que deve ser um monte de político, tá? De tudo quanto é espectro ideológico, tá? Não é só da esquerda, não, mas tem muita gente da esquerda nessa história aqui, tá? E aí, quando fizerem isso, não vai ter mais Alexandre de Moraes e Toffoli para segurar o BO desse pessoal lá no STF. Aí vai ser bonito de ver. Vai ser a refundação da República, meu amigo. Vamos entender como é que esse celular do Augusto Lima aterroriza mais o pessoal lá de Brasília do que o do Vorcaro. Eu não acredito nisso não, tá? Aterroriza o governo Lula. O Augusto Lima aterroriza o governo Lula mais do que o Vorcaro. Mas pode ter certeza que o celular do Vorcaro também vai ter coisa desses políticos. É que a gente não ficou sabendo ainda, né? Lembra? Só 1/3 do celular do Vorcaro, dos celulares do Vorcaro, foram periciados até aqui, tá? Ainda tem celular pra caramba pra sair coisa aí ao longo do tempo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cabeça de Acult, GTTR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A Milena Teixeira, do Metrópolis, traz pra gente aqui, ó, que mais um celular aterroriza o PT e PL no caso Master. Na verdade, aterroriza toda a cúpula política lá, mas eu tô para te dizer que nesse caso aqui, aterroriza mais o PT do que o PL, tá? É verdade que no caso do Vorcaro tem gente do PP, gente do Republicano, gente de um monte de partido ali que fazia parte da base do governo Bolsonaro, né, na época que o governo Bolsonaro era o governo, né, era o presidente, né? Então, o PT, ele achava que ia sair fora do Banco Master, quis empurrar o Banco Master para o lado da direita, porque ele achava que o lado dele, que era o lado do Augusto Lima, tinha saído dessa brincadeira quando saiu o Banco Pleno, né? Lembra que essa foi a jogada do PT. Na verdade, essa foi tudo bem estruturado, na verdade. Eles achavam que derrubar o Banco Master iria prejudicar principalmente a direita, ia fazer um contraponto ao INSS que prejudica muito a esquerda. Só que eles sabiam que havia esquerda também no Banco Master, que é justamente o Augusto Lima. Aí qual foi a estratégia deles? Quando foi em julho, o Gabriel Galípolo aceitou sair do Banco Master. Ele era um dos sócios do Vorcaro no Banco Master, ele deixou de ser sócio do Vorcaro e saiu com o Banco Pleno, né? Era o Banco Voiter, que mudou o nome para Banco Pleno e coisa e tal, e meio que saiu do Banco Master. Aí tranquilo, né? O pessoal da esquerda estava tranquilo, agora não tem problema, vai quebrar o Banco Master, vai ter um monte de gente da direita no Banco Master, o pessoal da esquerda está ligado no Augusto Lima, então não vai ter muito problema. Só que o Augusto Lima quebrou também, né? O Banco Pleno também quebrou, né? Também já teve liquidação dele também. É o que eu falo para vocês. O erro de cálculo do Lula nessa história, do pessoal do PT nessa história, era o tamanho que isso ia crescer. Eles achavam que ia dar um escândalo, mas não achavam que ia dar um escândalo deste tamanho para derrubar Alexandre de Moraes, derrubar Toffoli, né? Sabe quem mais que vai entrar nessa parada? E de novo, eu estou falando para vocês, o pessoal da PF está sendo esperto. Está tirando os obstáculos no STF primeiro, porque ele sabe que se tiver o Alexandre de Moraes lá, se tiver o Toffoli ali, quando botar o nome dos políticos, esse pessoal vai barrar. Então tem que tirar esse pessoal primeiro do STF para depois botar o nome dos políticos. Quando sair o nome dos políticos, meu amigo, se prepara, vai ser uma festa. Então tá aqui, ó, a divulgação de mensagens do celular do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, tem agitado os bastidores dos 3 poderes da República lá em Brasília. Tem mesmo. Só se fala nisso. Mas não é apenas o aparelho do banqueiro que preocupa os políticos em Brasília, tá? A coluna apurou que o celular de um sócio do Vorcaro também passou a gerar apreensão na classe política, especialmente entre parlamentares do Nordeste, né? Para quem não sabe da história, o Augusto Lima é de Salvador e foi ele que, na verdade, que deu um impulso inicial no Banco Master. O Banco Master era um banco pequeno, o Vorcaro trabalhava na área de construção e incorporação em Belo Horizonte,
e daí para vender imóveis ele queria comprar um banco para poder fazer o financiamento dos imóveis que ele próprio construía, então era um banco pequenininho, era um banco berrequinha, né? Aí que ele teve esse contato com o Augusto Lima, e o Augusto Lima trouxe o Credit Sexta, né? O Credit Sexta, a gente já falou sobre isso, tem vídeos meus que eu explico essa história toda aí. O Credit Sexta era um programa do governo do Nordeste para um supermercado público lá. O Augusto Lima comprou o supermercado público da Bahia, que não servia para nada, que não tinha nada, mas ganhou junto o Credit Sexta, né? Que era tipo um consignado para funcionários públicos para comprar nesse supermercado. Só que quando ele comprou isso, depois o governo da Bahia foi lá e disse que podia comprar consignado em qualquer lugar. Aí, ou seja, virou, né, uma facilidade para vender consignado para funcionários públicos na Bahia e em vários estados do Nordeste através do Credit Sexta. Isso é que deu um impulso grande no Banco Master, ele passou a crescer, né? E aí já entra a outra parte do Banco Master, porque, veja, enquanto era um banco para financiamento de imóveis e coisa e tal, é uma coisa meio privada, não tinha muito contato com o político, né? A outra grande inovação que o Augusto Lima trouxe para o Banco Master foi justamente essa questão de começar a usar políticos para se proteger. Você faz coisas né, e confia no político para dar jeito, né? A velha estratégia da JBS, a velha estratégia lá dos irmãos Batista, né? Compraram as hidrelétricas tudo falida lá na região norte, porque não tinha pagamento, coisa e tal. Depois que eles compraram baratinho, porque elas estavam quebradas, o governo Lula edita uma medida provisória dizendo que o prejuízo dessas hidrelétricas, dessas termoelétricas todas, seria pago pela população brasileira inteira, né? Ou seja, todos nós estamos pagando hoje em dia o prejuízo das hidrelétricas, das termoelétricas lá da região norte, e esse dinheiro indo para o bolso do pessoal do Wesley Batista e Joesley Batista, né? Ou seja, essa é a situação. O governo pode, com uma canetada, dar dinheiro para você. Indiretamente, não é diretamente, mas indiretamente dá, né? E esse tipo de truque que o Augusto Lima trouxe para o Banco Master. Não preciso dizer para você que o Vorcaro estabeleceu conexões com um monte de gente em Brasília, um monte de deputados, tanto da direita quanto da esquerda, né? Mas o Augusto Lima era mais próximo da esquerda, era o cara mais próximo da esquerda aqui, ó. Trata-se do aparelho telefônico de Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, um dos principais sócios do Banco Master, que o PT tinha expectativa de poupar, achava que não ia entrar nessa bagunça, porque, né, saiu do Banco Master em julho. Não, quando quebrar o Banco Master, Augusto Lima não tem nada a ver com isso mais, né? Já está fora, né? Só que não rolou, né? Nos bastidores, integrantes do PT e do presidente Lula e do PL do Bolsonaro admitem receio com a eventual divulgação do conteúdo do aparelho. Eles avaliam que as mensagens podem comprometer e atingir aliados dos dois campos políticos. Tá? O empresário mantém relação com diversos políticos, entre eles o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o senador Jacques Wagner, mais um monte de gente da Bahia lá no governo Lula, e ele também é próximo do ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, João Roma. Aí, repara o que eu falo para vocês, né? Estão dizendo aqui que não, que o PT e o PL estão preocupados, mas repara como é que o PT é muito mais sério que o PL, né? Primeiro que o João Roma é sim um nome importante do PL lá no Nordeste, coisa e tal, mas não é uma figura assim tão próxima do Bolsonaro, não é alguém que seja tão umbilicalmente ligado ao Bolsonaro. Ah, mas foi ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro teve alguns ministros do Centrão ali, todo mundo sabe, né? Ciro Nogueira, João Roma, um monte de gente ali, né? Mas não são pessoas próximas ao Bolsonaro. Ao passo que Rui Costa e Jacques Wagner, meu amigo, são do PT e são ligadíssimos ao Lula, são presidentes, são ministros hoje do Lula, super ligados ao Lula, super amigos e coisa e tal. Entendeu o problema? Eles estão dizendo aqui que o Augusto Lima aterroriza o PT e o PL. Mas aterroriza o PL um pouquinho, aterroriza o PT pra caramba, meu amigo. Aterroriza muito o PT. Até porque vai que vaza a história da negociação do Credit Sexta, né? Lembra? Essa negociação do Credit Sexta foi muito estranha, né? O pessoal da Bahia, que na época era o Rui Costa, o governador da Bahia, queria vender a rede de supermercados pública que tinha lá, Ebal, acho que alguma coisa assim, e tentou vender esse negócio e não conseguia vender essa coisa, ninguém queria comprar, estava quebrado, né? Como toda empresa pública acaba quebrada, e ninguém queria comprar. Aí o Augusto Lima comprou, botou dinheiro lá e comprou essa Ebal. Só que não valia nada. Ele comprou e logo depois o governo da Bahia assinou um decreto para permitir que o Credit Sexta fosse usado em qualquer coisa. Ou seja, a coisa que estava quebrada, que não valia nada, que ele comprou por merreca, com uma assinatura do Rui Costa, passou a ter milhões. Cara, gente, isso é corrupção, pô. É lógico, é evidente. Porque evidentemente que estava combinado, né?
O Augusto Lima falou, não, vou comprar esse lixo aí, porque que não vale nada, porque você vai depois me ajudar. É a mesma coisa do pessoal do JBS lá com as usinas lá da região norte. Evidentemente que teve um acordo com o Lula. O Lula conversou com o Joesley Batista e com o Wesley Batista, combinando com ele, não pode comprar esse lixo aí que não vale nada, porque depois eu vou assinar um decreto aqui e vai passar a valer dinheiro isso daí. Né? E aí, ou seja, a diferença é que no caso do Wesley Batista e do Joesley Batista, a gente não tem o celular deles para descobrir se tem realmente esse acordo. Né? No caso do Augusto Lima, tem o celular do Augusto Lima. Pode ser que... Veja, esse caso do Credit Cesta já é meio antigo, tá? Já tem vários anos isso, né? Então pode ser que o Augusto Lima tenha trocado de celular, talvez não tenha mais informação ali, né? Mas pode ser que não, pode ser que ainda tenha alguma informação ali, pode ser que ainda tenha alguma coisa sobrando por ali que dê para identificar, né? E eu vejo que realmente deve ter muita gente da esquerda preocupada com isso daqui. O Augusto Lima foi convocado para depor na CPMI do INSS no dia 11 de março. Eu não acredito que ele vá, tá? Por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Vorcaro. Como ele é acusado nesse caso todo, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, então muito provavelmente o André Mendonça vai dar a ele o direito de ir se quiser. Ele pode ir se quiser. Se quiser ir, ele pode responder só o que quiser, o que ele não quiser responder, não precisa responder, e não pode ser preso por conta disso, por conta de que ele realmente é acusado desse caso, já está sendo acusado disso, né? Agora, você pode perguntar assim, o que o Augusto Lima tem a ver com a CPMI do INSS? Não, tem tudo a ver, porque é justamente a questão do consignado, né? O Credit Cesta era o consignado do Banco Master, né? O pessoal pegava empréstimo para comprar alguma coisa e ia pagando lá mensalmente a coisa lá no consignado do Banco Master. E agora a gente sabe que isso daí foi feito com a ajuda de políticos e coisa e tal, talvez com corrupção de pessoas. Tem coisa para sair aqui. Eu acho que na CPMI não sai nada, não. Mas, de novo, a minha expectativa é essa. O pessoal da Polícia Federal está fazendo certinho. Primeiro teve que torpedear o Toffoli, para tirar o Toffoli da relatoria do caso do Banco Master. Agora está tirando os ministros do STF. A gente já falou sobre o Alexandre de Moraes, que é o caso mais sério, mas também a investigação sobre o Toffoli também está avançando no STF. Tá? Vai ter um outro vídeo sobre isso. A investigação está correndo sobre o Toffoli também. Tá? Então, depois que tiver tirado os obstáculos no STF, aí vai poder fazer a lava-jato em cima do Banco Master. Vai ser uma lava-jato isso, se preparem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.